A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 32 anos e hoje quero compartilhar com vocês um testemunho que me marcou profundamente. Desde pequena fui criada na fé, com pais que sempre me ensinaram a amar e temer a Deus. Minha mãe dizia: "Filha, a vida não é fácil, mas quem confia no Senhor nunca fica desamparado." E eu, como muitas irmãs aqui, cresci sonhando com o dia em que formaria meu próprio lar, dentro da bênção do Senhor. Aos 22 anos conheci Daniel na obra. Ele era um irmão dedicado, sempre presente nas reuniões, e todos falavam bem dele. Depois de um tempo ele pediu a palavra para me namorar, e meus pais, depois de orar, deram a bênção. Foi um período de muita alegria, mas também de preparação. Eu sabia que o casamento não era brincadeira, que era uma aliança séria diante de Deus. Casamos um ano depois, numa cerimônia simples, mas cheia de significado. Eu entrei naquela aliança com o coração cheio de esperança, determinada a ser uma esposa submissa, como a palavra ensina. Mas, irmãos, nem tudo foi como eu imaginava. Nos primeiros meses, Daniel era atencioso, mas de repente começava a ficar irritado sem motivo. Eu pensava: deve ser o cansaço do trabalho. Depois vieram as noites em claro, ele andando pela casa, falando sozinho. Eu orava, pedia a Deus que me mostrasse o que fazer. Até que um dia ele sumiu por 3 dias. Quando voltou, estava diferente, como se não fosse mais ele. Chorava, pedia perdão, dizia que não sabia o que tinha acontecido. Fui conversar com minha mãe e ela me disse: "Filha, vamos orar e jejuar por ele. Às vezes, o inimigo ataca de maneiras que a gente não entende." E foi o que fizemos. Mas as crises foram ficando piores. Ele saía de casa, voltava com os olhos vermelhos, às vezes até machucado. Eu não sabia o que pensar. Será que era possessão? Será que era castigo por algum pecado meu? Até que um dia, depois de mais uma crise, ele mesmo me falou: "Ana, eu tenho um problema. Desde jovem eu tenho essa coisa na cabeça. Os médicos chamam de bipolaridade, mas eu nunca contei pra ninguém." Fiquei sem chão. Como assim? Por que ele não tinha me falado antes? Por que escondeu isso de mim, da minha família, da Irmandade? Eu não sabia o que fazer. Por um lado, eu amava aquele homem e tinha feito um juramento diante de Deus. Por outro, eu não aguentava mais ver ele daquele jeito, nem saber que ele tinha me enganado. Ore muito, irmãos. Ore como nunca. Eu pedi a Deus: "Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero errar, não quero desonrar o teu nome." Uma noite, depois de mais uma crise forte, sonhei com um lugar muito claro, cheio de paz. E ouvi uma voz que disse: "Filha, você não está sozinha. Eu estou contigo." Acordei com uma certeza no coração. Eu precisava buscar ajuda, não para me separar, mas para entender como lidar com aquilo tudo. Falei com meus pais e eles, com muita sabedoria, me disseram: "Vamos procurar os irmãos mais velhos. Eles vão nos orientar." E foi o que fizemos. Os anciãos oraram por nós, deram conselhos, e indicaram que procurássemos um médico que pudesse ajudar Daniel de verdade. Não foi fácil, mas aos poucos, com tratamento e muita oração, ele foi melhorando. Hoje, depois de 5 anos, posso dizer que Deus foi fiel. Daniel toma seus remédios, frequenta as reuniões, e nós temos aprendido a viver um dia de cada vez. Não foi o casamento que eu imaginei, mas tem sido um casamento abençoado, porque Deus está no controle. Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um tem suas lutas, suas provas. Mas quero dizer uma coisa: se você está passando por algo parecido, não se cale. Busque a Deus em oração. Fale com os irmãos mais velhos. Não carregue sozinho um fardo que não é só seu. Deus não nos deixa desamparados. Às vezes a gente acha que casando tudo vai ser perfeito, mas a vida não é assim. O importante é confiar que mesmo nas dificuldades, Deus está conosco. Ele não nos prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu estar ao nosso lado em cada uma delas. Se este testemunho tocou seu coração, deixe um comentário. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos. Amém. E foi assim, irmãos, que aprendemos que o amor não é só sentimento, é também decisão. Decisão de permanecer, de lutar, de confiar que Deus sabe o que faz. Porque no começo, eu confesso que pensei: será que eu aguento? As noites eram longas, os dias pesados. Daniel tinha crises que me deixavam sem saber o que fazer. Uma vez, ele acordou no meio da noite gritando, suando frio, e eu, com medo, só conseguia orar: "Senhor, me dá forças. Eu não sei como ajudar, mas o Senhor sabe." Foi numa dessas madrugadas que lembrei das palavras da irmã Maria, uma das mais velhas da Irmandade, que certo dia me disse: "Filha, quando a gente acha que não dá mais, é aí que Deus mostra que Ele dá." E foi verdade. Porque mesmo quando eu pensava que não tinha mais lágrimas para chorar, Deus secava meu rosto e me dava um pouco de paz. Não era a paz que o mundo dá, não.
Era aquela paz que só quem já passou pelo vale da sombra da morte entende. Aquela paz que vem de saber que mesmo no escuro, a mão de Deus está nos guiando. Com o tempo fomos aprendendo a lidar com as crises. Daniel começou a participar mais das reuniões, a cantar os hinos com a gente, a pedir a palavra nos cultos. Não foi de um dia para o outro, não. Foram pequenos passos, como quando uma criança está aprendendo a andar. Cai, levanta, cai de novo, mas não desiste. E nós não desistimos. Porque no fundo, sabíamos que Deus não nos tinha unido para nos ver separados. Uma coisa que me marcou muito foi quando o irmão João, um dos anciãos, nos chamou num domingo depois do culto e disse: "Vocês dois são como trigo, precisam ser moídos para virar pão. E o pão alimenta. Suas lutas não são em vão." Na hora eu não entendi direito, mas hoje eu vejo. Cada dor, cada noite sem dormir, cada oração feita com lágrimas, tudo isso estava nos moldando. Não para nos quebrar, mas para nos fazer mais fortes na fé. E foi numa dessas reuniões de oração que algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Estávamos todos de joelhos pedindo a Deus por Daniel, quando de repente senti uma paz tão grande que não tinha como ser só minha. Era como se o Espírito Santo estivesse ali bem no meio de nós dizendo: "Confiem, eu estou no controle." Não ouvi voz nenhuma, não vi nada, mas meu coração ardia por dentro. E quando abri os olhos vi que Daniel também estava chorando, quietinho com as mãos postas. Depois, ele me contou que tinha sentido a mesma coisa. Foi aí que soubemos, Deus estava conosco, e Ele não ia nos abandonar. Hoje, quando olho para trás, vejo que o casamento não é só sobre felicidade, não. É sobre fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade um ao outro, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Porque o amor de Deus não é como o amor do mundo, que desiste quando as coisas ficam difíceis. O amor dele é aquele que segura nossa mão mesmo quando a gente quer soltar. E eu quero dizer uma coisa para quem está lendo: se você está num casamento difícil, se parece que não tem mais jeito, não desista. Não é porque as coisas estão ruins que Deus não está agindo. Às vezes, Ele está trabalhando justamente nas coisas que a gente não vê. Busque os irmãos mais velhos, peça conselho, ore sem cessar. Porque Deus ouve. Ele ouve sim. Eu poderia contar muitas outras coisas. Às vezes que pensei em desistir, os dias que passei em jejum pedindo direção, as palavras duras que trocamos, mas que depois viemos a entender que eram só o desespero falando. Mas o que eu quero que fique é isso: Deus restaura. Ele restaura casamentos, restaura sonhos, restaura vidas. Não do jeito que a gente quer, não na hora que a gente acha que deve ser, mas do jeito dele, que é perfeito. E se você está solteiro, ouvindo isso e pensando: será que um dia vou passar por isso? Eu digo: não tenha medo. Casamento não é um castigo, é uma bênção. E toda bênção vem com responsabilidade. Mas se for da vontade de Deus, Ele vai te dar forças para carregar. O importante é não entrar nessa aliança pensando que vai ser só flores. Tem espinhos, sim, mas é nos espinhos que a gente aprende a valorizar as rosas. Antes de terminar, quero pedir uma coisa: se você conhece alguém que está passando por lutas no casamento, compartilha este testemunho. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas não está. Tem irmão que passou pelo mesmo e pode estender a mão. E se você precisa de oração, escreve aqui nos comentários. Vamos levar isso ao Senhor juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça seus lares, seus corações e que no meio das tempestades, vocês sintam a mesma paz que nós sentimos. A paz de saber que Deus está no barco conosco. E se Ele está, nenhuma tempestade é grande demais. Amém. E foi assim, meus irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas, perguntando: Senhor, por que comigo? O que eu fiz de errado? Mas o Espírito Santo, Ele é fiel, e foi me mostrando que não era culpa minha. Que o inimigo queria me fazer acreditar que eu era fraca, que não prestava, que não merecia ser feliz. Mas a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu decidi me agarrar nisso. Meus pais, como sempre, foram meu porto seguro. Minha mãe, com aquele jeito calmo dela, só falava: filha, Deus não erra. Se foi Ele que permitiu, é porque tem um propósito. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, só dizia: confia no Senhor de todo o teu coração. E eu confiei. Mesmo quando não entendia, mesmo quando a dor parecia não passar, eu confiei. Com o tempo, comecei a frequentar as reuniões de novo. Não era fácil, não. Ver casais felizes, ouvir os hinos de gratidão, enquanto eu ainda sentia aquele vazio no peito. Mas eu sabia que não podia ficar longe da obra, porque é na casa de Deus que a gente encontra força. É entre os irmãos que a gente se levanta. E foi assim, aos poucos, que Deus foi sarando minhas feridas.
Até que um dia, depois de muito orar, meu pai me chamou no cantinho da sala e falou: Júlia, você é jovem. Não pode ficar presa ao passado. Se Deus permitir, um dia você vai encontrar um homem que te valorize, que te ame como Cristo ama a igreja. Eu só balancei a cabeça, porque na hora não tinha coragem de falar. Mas aquelas palavras ficaram no meu coração. E sabe, irmãos, Deus é tão bom que Ele não só ouviu as orações do meu pai, como respondeu de um jeito que eu nem esperava. Não foi do dia para a noite, não. Foram meses de espera, de jejum, de buscar a face do Senhor. Até que numa reunião de jovens conheci o Daniel, um irmão simples, trabalhador, que amava a obra e tinha um coração puro. Ele não era bonitão, não tinha dinheiro, mas tinha algo que valia mais do que tudo isso. Tinha temor a Deus. No começo, eu até desconfiei. Pensava, será que é verdade? Será que dessa vez vai dar certo? Mas o Daniel era diferente. Ele não tinha pressa. Respeitava meu tempo, minha dor. E o mais importante, ele orava. Orava por mim, pela minha família, pelo nosso futuro. E isso, irmãos, isso me deu segurança. Um dia, depois de muito conversar com meus pais e com os anciãos, ele pediu a palavra. E dessa vez não foi com medo, não foi com dúvida. Foi com certeza. Porque eu sabia que não era só eu que estava escolhendo, era Deus quem estava guiando. E quando meu pai deu a bênção, eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Hoje, graças a Deus, somos casados há 2 anos. Não é um casamento perfeito, porque casamento de gente não é perfeito. Tem dias difíceis, tem discussões, tem coisas que a gente ainda está aprendendo. Mas tem uma coisa que faz toda a diferença, tem Deus no centro. E quando Deus está no centro, até as lutas viram bênção. O Daniel é um homem que me trata como princesa. Não porque eu mereça, mas porque ele entende que o amor é uma escolha. Todos os dias ele escolhe me amar. Todos os dias ele escolhe ser fiel. E eu escolho ser submissa, como a palavra ensina. Não porque sou obrigada, mas porque amo e respeito o meu marido. Porque entendo que o casamento é uma aliança não só entre nós dois, mas entre nós e Deus. E o mais lindo de tudo é ver como Deus restaurou não só a minha vida, mas a vida do Daniel também. Ele já tinha passado por decepções, já tinha sido magoado. Mas Deus uniu nossas histórias e fez algo novo. Hoje, nós servimos juntos na obra. Ele nas reuniões de jovens, eu no coral. E quando a gente canta aqueles hinos antigos, aqueles que falam de fidelidade, de amor, de perdão, eu não consigo segurar as lágrimas. Porque sei que foi Deus quem escreveu essa história. Agora, eu olho para trás e vejo como o Senhor foi fiel. Como Ele tirou beleza das cinzas. Como Ele transformou minha dor em testemunho. E se eu pudesse dar um conselho para quem está passando por algo parecido, eu diria: não desista de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a dor é grande, Deus está no controle. Ele vê suas lágrimas, Ele ouve suas orações. E no tempo dele, no jeito dele, Ele vai te levantar. E se você está solteiro, esperando, eu digo, espere em Deus. Não adianta forçar, não adianta ter pressa. Porque quando é da vontade dele, não tem erro. E quando não é, por mais que doa, é melhor esperar. Porque Deus tem o melhor para você. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas no tempo certo, Ele vai te surpreender. Para terminar, quero agradecer a cada um de vocês que ouviu até aqui. Se este testemunho tocou seu coração de alguma forma, não guarde para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Comenta aqui se você precisa de oração, porque a Irmandade está aqui para interceder. E se você está passando por lutas no casamento, não desista. Busca a Deus, busca os anciãos, busca conselho. Porque o inimigo quer destruir os lares, mas Deus quer restaurar. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça seus corações, seus lares e que no meio das batalhas, vocês sintam a mesma mão poderosa que me segurou e não me deixou cair. Porque com Deus, meus irmãos, nada está perdido. Com Deus, tudo pode ser restaurado. Amém. Que a paz de Cristo esteja com vocês. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não nos abandona, mesmo quando a gente acha que está tudo perdido. Porque depois daquele dia, quando eu voltei para a casa dos meus pais, tudo parecia que ia desabar de vez. Eu me sentia como se tivesse falhado em tudo, como esposa, como filha, como irmã na fé. Mas foi ali, no meio daquela dor, que eu vi a mão de Deus trabalhando de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita oração, me chamou no quarto e disse: "Filha, você fez certo. Deus não quer que a gente viva no engano. Agora é hora de confiar em Ele de novo." E foi isso que eu fiz. Todos os dias, de manhã e de noite, eu me ajoelhava e pedia: "Senhor, me mostra o caminho. Não deixe eu me perder no meio dessa tempestade." E sabe o que Deus fez? Ele começou a me dar paz. Não foi do dia para a noite, não.
Veio aos poucos, como um rio manso que vai lavando as feridas da alma. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu acordava com o coração apertado, pensando no que as pessoas iam falar. O que a Irmandade vai pensar de mim? Vão dizer que eu não soube ser submissa, que eu não soube guardar meu lar. Mas aí eu lembrava das palavras da irmã mais velha, que certo dia me disse: Júlia, o que os homens pensam não é o que importa. O que importa é o que Deus sabe. E Ele sabe de tudo. Isso me dava força. E então veio o dia que eu mais temia. O primeiro culto depois de tudo acontecer. Eu entrei na sala de reuniões com a cabeça baixa, sentindo os olhares. Mas quando comecei a cantar os hinos, foi como se uma carga fosse saindo das minhas costas. Porque ali, no meio dos irmãos, eu senti que não estava sozinha. Não tinha julgamento nos olhares, tinha compaixão. Tinha oração. E quando o ancião subiu para falar, ele não falou de mim, não falou do que tinha acontecido. Ele falou de Jonas. De como Jonas tentou fugir, mas Deus o alcançou. De como Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente acha que tá tudo acabado. E foi ali que eu entendi, Deus não estava me punindo. Ele estava me libertando. Porque um casamento sem verdade não é abençoado. Um lar onde não tem confiança não é um lar que Deus construiu. E eu não podia mais viver numa mentira, por mais que doesse admitir. Claro que teve dias que a saudade apertava. Porque por mais que ele tivesse errado, eu tinha amado aquele homem. Eu tinha sonhado com um futuro ao lado dele. Mas aí eu lembrava do sonho, daquele varão dourado que me disse: coragem, filha. Eu estou contigo. E eu sabia que não era só um sonho. Era Deus falando comigo. Era Ele me dizendo que tinha coisas melhores pela frente. E não demorou muito para eu ver que Deus realmente tinha um plano. Porque foi nesse tempo que eu comecei a ajudar mais na obra da piedade. As irmãs mais velhas me chamavam para ajudar com as crianças, para visitar os doentes. E ali servindo, eu encontrei um propósito novo. Não era mais só sobre mim, sobre minha dor. Era sobre levar um pouco de luz para quem também estava passando por lutas. Até que um dia, depois de uns meses, o ancião me chamou para conversar. Ele sentou do meu lado com a Bíblia aberta e disse: Júlia, Deus não quer que a gente fique preso no passado. Ele quer que a gente siga em frente. Não com amargura, mas com esperança. E ele me mostrou aquele versículo que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses 3:13. Foi como se Deus estivesse falando direto comigo de novo. E foi assim que eu comecei a enxergar que mesmo no meio da dor, Deus estava me preparando para algo novo. Não era para eu ficar olhando para trás, não. Era para eu confiar que Ele tinha um caminho melhor para mim. E hoje, irmãos, eu posso dizer: valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Porque hoje eu vejo que se eu tivesse ficado naquele casamento por medo do que iam falar, por medo de ficar sozinha, eu não teria conhecido a paz que eu tenho agora. Eu não teria visto Deus agir tão de perto na minha vida. E mais, eu não teria conhecido a bênção de servir na obra do Senhor com o coração leve, sem peso nenhum. E para quem está ouvindo isso e pensa: mas e se eu nunca encontrar alguém de novo? Eu digo: não é sobre encontrar alguém. É sobre encontrar aquele que nunca te abandona. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Às vezes a gente acha que precisa de um companheiro para ser feliz, mas a verdadeira felicidade está em estar de bem com Deus. O resto, Ele vai acrescentar no tempo dele. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aquelas lágrimas não foram em vão. Cada noite de choro, cada oração desesperada, cada momento de dúvida, tudo isso Deus usou para me aproximar dele. E se eu tivesse que passar por tudo de novo para chegar onde eu estou hoje, eu passaria. Porque agora eu sei que quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele faz tudo novo. E para fechar, eu quero deixar um recado para quem está passando por provações no casamento, ou para quem está solteiro e sofre por não ter encontrado ninguém ainda. Deus não esqueceu de você. Ele vê cada lágrima, ele ouve cada suspiro. E no tempo certo, ele vai agir. Pode ser que hoje você não enxergue saída, pode ser que hoje a dor tá grande demais. Mas acredita nele. Porque ele é fiel. E quando ele promete restaurar, ele restaura. Então, se você tá com o coração apertado, faz como eu fiz, entrega para Deus. Deixa ele ser o teu consolo. Deixa ele ser a tua força. Porque no final das contas, a gente não precisa de um amor perfeito. A gente precisa do amor perfeito, que é Cristo. E quando a gente tem Ele, a gente tem tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça seus corações, seus lares e que no meio das batalhas, vocês sintam a mesma paz que eu senti quando entendi que, com Deus, nenhuma luta é em vão. Se este testemunho tocou você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Comenta aqui se você precisa de oração.
porque a Irmandade tá aqui para interceder junto com você. E lembra, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Só confia nele. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo isso, eu entendi que o Senhor não só liberta, como também prepara. Porque se eu tivesse ficado naquele casamento, se eu tivesse engolido calada todas aquelas mentiras, hoje eu não estaria aqui, firme na fé, servindo ao Senhor com alegria. Mas Deus, na sua misericórdia, não deixou. Ele me tirou de lá não para me deixar sozinha, não para me deixar abatida, mas para me reconstruir. Porque vejam só, irmãos, depois que eu voltei para casa dos meus pais, depois que eu me ajoelhei e chorei tudo o que tinha para chorar, o Senhor começou a restaurar. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me falou: filha, Deus não te tirou para te deixar no chão. Ele te tirou para te colocar num lugar melhor. E eu não entendia na hora, mas hoje eu vejo, porque foi ali na dor que eu aprendi a depender só de Deus. Não de um homem, não de um casamento, não de uma ilusão. Só dele. E quando a gente aprende isso, irmãos, a vida muda. Porque a gente para de buscar amor onde não tem, e passa a receber o amor que já está derramado sobre a gente, o amor do Pai. Claro que não foi fácil. Teve noite que eu acordava com o coração apertado, pensando: será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter tentado mais? Mas o Espírito Santo, ele ia falando no meu coração: você não tá sozinha. Eu tô aqui. E era nessa hora que eu pegava a Bíblia, lia os Salmos, e sentia uma paz que nenhum homem desse mundo poderia me dar. E sabe o que mais? Deus não só me deu paz, como Ele me deu propósito. Hoje eu sirvo na obra da piedade, ajudando outras irmãs que passam por lutas parecidas. Porque eu sei como é sentir que o chão sumiu debaixo dos pés. Eu sei como é olhar para trás e não enxergar saída. Mas eu também sei como é Deus estender a mão e te puxar para fora do poço. Tem irmã que chega para mim chorando, falando que o marido tá frio, que o casamento tá ruim, que não aguenta mais. E eu falo: irmã, antes de desistir, joelha. Pede a Deus que mostre o caminho. Porque às vezes a gente acha que o problema é o outro, mas o Senhor quer trabalhar em nós primeiro. Porque o casamento, irmãos, não é só para ser feliz, é para ser santo. E para ser santo, a gente precisa deixar Deus moldar a gente todos os dias. E tem mais uma coisa que eu aprendi nessa jornada: o silêncio de Deus não é abandono. Teve época que eu orava e parecia que o céu tava de bronze. Parecia que Deus não estava ouvindo. Mas hoje eu vejo que Ele estava trabalhando nos bastidores. Porque quando Ele finalmente falou, quando Ele finalmente me mostrou o caminho, foi tudo tão claro, tão certo, que eu não tive dúvida, era dele. E foi assim que depois de 2 anos sozinha, em oração, em jejum, buscando a face do Senhor, Deus trouxe restauração. Não do jeito que eu imaginava, não do jeito que o mundo acha que tem que ser, mas do jeito dele. Porque o Senhor conhece o nosso coração melhor do que a gente mesma. Hoje eu não tenho mais aquele medo de antes. Não tenho mais aquela insegurança de achar que preciso de um homem para ser completa. Porque eu sei que em Cristo eu já sou completa. E se um dia o Senhor permitir um novo companheiro na minha vida, que seja alguém que ame a Deus mais do que me ama, alguém que busque a santidade tanto quanto eu. Porque depois de tudo que eu passei, eu não abro mão da minha paz. Eu não abro mão da minha comunhão com Deus. Por nada desse mundo. Então, se você tá lendo isso hoje e tá com o coração partido, se você tá pensando que não tem mais jeito, eu te digo, tem. Porque com Deus, sempre tem. Pode ser que hoje você não veja a luz no fim do túnel. Pode ser que hoje a dor tá tão grande que você nem consegue orar. Mas Deus vê. Deus sabe. E no tempo dele, Ele vai te surpreender. Porque foi assim comigo. Eu achava que minha vida tinha acabado. Eu achava que nunca mais ia sorrir de verdade. Mas hoje, irmãos, eu sorrio. Não porque tudo tá perfeito, não porque não tenho mais lutas, porque a gente sempre vai ter, mas porque eu sei em quem eu tenho crido. E Ele nunca jamais me deixou na mão. Então, se você tá passando por uma prova no casamento, se você tá solteiro e sente que o tempo tá passando, se você tá com o coração machucado por causa de uma traição, uma decepção, uma perda, não desista. Não desista de Deus. Não desista da fé, porque a história da sua vida não acabou. Deus ainda tá escrevendo. E o final, irmãos, vai ser de vitória. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, que Ele console os que choram, que Ele restaure os que estão quebrantados. E que no meio de tudo a gente nunca esqueça, Deus é fiel. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não vê, Ele tá no controle. Se este testemunho te tocou, não guarde só para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Deixa um comentário aqui se você precisa de oração, porque a Irmandade tá junto contigo.
E lembra, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele vai te levar até o fim. Só confia. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que a gente não pode confiar só no que a gente vê, nem no que a gente sente. Porque o coração às vezes ele engana. Ele quer acreditar no que é bonito, no que é fácil, no que não dói. Mas a verdade, ela não depende do que a gente quer. A verdade é como a luz do sol. Ela vem, ela mostra, e a gente não pode tapar os olhos para sempre. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, foi um tempo de muita oração. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, ela me dizia: filha, não adianta você guardar raiva. Não adianta você querer entender tudo agora. Deus tem o tempo dele, e ele vai te mostrar o que você precisa saber. E ela tinha razão. Porque no começo eu só queria respostas. Queria saber por quê. Queria saber como. Queria saber se tinha sido culpa minha. Mas com o tempo eu entendi que algumas coisas a gente não precisa saber. O que a gente precisa é de paz. E a paz, ela só vem quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Meu pai, que é um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, ele me chamou um dia e disse: Júlia, você não tá sozinha. A Irmandade tá contigo. Os anciãos estão orando por você. E Deus, que te viu chorar em segredo, ele não vai te deixar. Aquelas palavras, irmãos, foram como um bálsamo pro meu coração. Porque às vezes a gente acha que tá sozinho, que ninguém entende, que ninguém vai acreditar. Mas na Comum, não é assim. Na Comum, a gente é família. E família não vira as costas. Claro que teve gente que falou. Teve irmãos que disseram: coitada, depois de tudo que ela fez por ele. Teve outros que perguntavam: será que ela não podia ter perdoado? Mas eu aprendi uma coisa: a gente não precisa dar satisfação para todo mundo. A gente precisa é ouvir a voz de Deus. E Deus, ele tinha falado no meu coração: saia. Não é para você. E eu obedeci. Com o tempo as feridas foram sarando. Não foi do dia para a noite, não. Teve noites que eu acordava chorando, pensando no que poderia ter sido diferente. Teve dias que eu olhava para as fotos do casamento e sentia como se tivesse levado um soco no peito. Mas em cada uma dessas vezes eu orava: Senhor, tira essa dor de mim. Não deixa o amargor morar no meu coração. E aos poucos, ele foi fazendo. Porque Deus não só tira a dor, ele dá algo melhor no lugar. Ele dá paz. Ele dá esperança. Ele dá um futuro. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi me guiando, mesmo quando eu não enxergava. Ele me tirou de um lugar que poderia ter me destruído. Ele me colocou num lugar de restauração. E mais do que tudo, ele me ensinou a confiar nele de novo. Porque às vezes a gente acha que Deus não tá vendo, que ele não tá ouvindo. Mas ele tá. Ele sempre tá. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Que essa história não é só minha. Tem tanta irmã aqui que passou por coisa parecida. Tem tanta irmã que tá passando agora. E eu quero dizer para vocês, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que você não vale nada. Não deixe o mundo te dizer que você não tem mais jeito. Porque para Deus, não tem caso perdido. Não tem ferida que ele não possa sarar. Não tem coração que ele não possa consertar. Eu já ouvi irmã falando: ah, mas eu não mereço ser feliz depois do que eu fiz. Ou então, Deus não vai me perdoar. Mas isso é mentira do inimigo. Deus não é assim. Deus é amor. Deus é misericórdia. E se você tá arrependida, se você tá buscando ele de verdade, ele vai te levantar. Ele vai te restaurar. Ele vai te dar uma nova história. Porque no final das contas a vida não é sobre o que a gente perdeu. É sobre o que a gente ganhou. E eu ganhei a certeza de que mesmo quando tudo desaba, Deus segue firme. Mesmo quando a gente não entende, ele sabe o que tá fazendo. Mesmo quando a gente acha que não vai aguentar, ele dá força. Então, se você tá lendo isso hoje e tá com o coração apertado, faz uma coisa: para agora e ora. Fala com Deus como você tá falando comigo. Não precisa de palavra bonita, não precisa de teologia. Só fala: Senhor, eu preciso de ti. Eu não tô aguentando sozinha. Me ajuda. Porque ele vai ouvir. Ele sempre ouve. E se você quiser, deixa aqui nos comentários um amém ou um Deus é fiel, para que a gente possa orar juntos. Porque a fé, ela cresce quando a gente divide. E a vitória, ela vem quando a gente persiste. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure os casamentos que estão quebrados, que Ele console os corações que estão machucados, que Ele dê força para quem está fraco. E que no meio de tudo a gente nunca esqueça, a última palavra é dele. Sempre. A paz do Senhor, irmãos. E que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só restaura, como também prepara.
Porque depois daquela tempestade, quando eu já estava de volta na casa dos meus pais, com o coração ainda doendo mas a alma mais leve, o Senhor começou a mostrar que Ele não tinha só tirado algo da minha vida, Ele estava me dando uma nova direção. Meu pai, que sempre foi um homem de muita oração, um dia me chamou no quarto e disse: Filha, você precisa se firmar na palavra. Não é porque o homem falhou que Deus falhou. A obra é dele, e ele não desiste da gente. E ali, naqueles dias de silêncio e de lágrimas, eu comecei a entender que Deus não me tinha deixado sem propósito. Ele estava me lapidando. Porque às vezes a gente acha que está sendo abandonado, mas na verdade está sendo preparado. Foi quando, numa reunião de irmãs, a irmã Marta, aquela que já passou por tanto e sempre tem uma palavra certa, me olhou e disse: Júlia, Deus não te tirou daquilo para te deixar parada. Ele te libertou para te usar. E aquilo me marcou, irmãos. Porque eu estava tão focada na dor que não estava enxergando a porta que Deus estava abrindo. Comecei a ajudar mais na obra da piedade, a visitar as irmãs doentes, a orar com as moças que chegavam com o coração partido igual ao meu. E foi numa dessas visitas que eu conheci a irmã Lúcia, uma senhora já de idade, que tinha perdido o marido há anos e vivia sozinha. Ela me contou que depois da morte dele, ela achou que não ia conseguir seguir em frente, mas que foi na hora da angústia que Deus a levantou. O Senhor não nos promete um caminho sem pedras, filha, mas Ele promete segurar a nossa mão em cada uma delas. E aquilo me fez lembrar da minha avó que sempre dizia: na comum, a gente não vem para ser feliz, vem para ser fiel. E eu comecei a entender que fidelidade a Deus não é ausência de dor, é confiança no meio dela. Um dia, depois de muito orar, eu senti no coração que precisava perdoar. Não por ele, mas por mim. Porque ódio é um peso que a gente carrega sozinho, e Deus não quer isso pra gente. Então, numa noite, eu escrevi uma carta, não para mandar, mas para soltar. Coloquei no papel tudo o que eu sentia, a traição, a decepção, a raiva. E quando terminei, rasguei. Não porque eu estava esquecendo, mas porque eu estava entregando. Porque perdoar não é dizer que não doeu. É dizer: Senhor, eu não quero mais carregar isso. Toma. E sabe, irmãos, depois daquele dia, foi como se um fardo tivesse saído das minhas costas. Não foi fácil. Ainda tinha noites que eu acordava com o coração acelerado, ainda tinha dias que a saudade do que poderia ter sido doía. Mas eu aprendi que Deus não apaga as cicatrizes, Ele as usa para contar a história da sua fidelidade. E foi assim que aos poucos eu comecei a enxergar que Deus não só restaura, como também redireciona. Porque hoje, 2 anos depois, eu tô aqui, firme na comum, servindo o Senhor com alegria, ajudando outras irmãs que passam pelo mesmo que eu passei. E não é que eu não pense mais naquele capítulo da minha vida, é que agora eu vejo ele com outros olhos. Porque se Deus permitiu, foi para me aproximar dele. Se Deus permitiu, foi para me fazer mais forte. Se Deus permitiu, foi para que eu pudesse dizer para vocês hoje: Deus não desiste de ninguém. E se você tá lendo isso e tá pensando: mas e se eu não conseguir? Eu te digo: consegue sim. Não pela sua força, mas pela dele. Porque o mesmo Deus que me segurou quando eu estava caindo, que me levantou quando eu estava quebrada, que me deu paz quando eu estava em pedaços, esse mesmo Deus está do seu lado hoje. Então, se você está com medo de perdoar, ora. Se você está com medo de seguir em frente, ora. Se você está com medo de confiar de novo, ora. Porque a oração, ela não muda só as circunstâncias, ela muda a gente por dentro. E quando a gente muda por dentro, tudo ao redor começa a mudar também. E para fechar, eu quero deixar um versículo que Deus colocou no meu coração nessa caminhada, em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso é para você que está lendo. Deus tem um plano. Mesmo que você não está enxergando agora, Ele está trabalhando. Mesmo que está doendo, Ele está moldando. Mesmo que está demorando, Ele está no controle. Então, se você precisar de oração, deixa nos comentários. Se você quiser compartilhar a sua história, a gente tá aqui para ouvir. E se você só precisar de um lembrete hoje, anota aí: Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Ele é fiel. Sempre foi. Sempre será. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele restaure, que Ele fortaleça, que Ele guie. E que a gente nunca esqueça, a última palavra é dele. Sempre. A paz do Senhor, irmãos. E que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só tira da lama, como também põe os pés em lugar firme. Porque depois daquela tempestade, veio uma paz que só quem já sentiu sabe o que é. Não foi fácil não. Teve noite que eu acordei com o coração apertado, pensando: será que eu mereço ser feliz de novo?
Mas o Espírito Santo, ele foi me mostrando que não era questão de merecer. Era questão de confiar. Confiar que ele, que me tirou daquilo tudo, não ia me deixar pela metade do caminho. E foi então que, depois de um tempo de oração e de buscar a direção de Deus, eu comecei a enxergar que a vida não tinha acabado para mim. Pelo contrário, era como se Deus estivesse dizendo: agora, filha, é a hora de você viver de verdade. Mas não foi da noite pro dia não. Teve que ter paciência. Teve que ter jeito. Porque o coração, quando quebrado, precisa de tempo para sarar direitinho, senão qualquer coisinha já faz doer de novo. E nesse tempo eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Deus não apaga o passado, mas ele redime. Não adianta a gente ficar remoendo porque o que passou, passou. Mas o que a gente faz com aquilo que passou, isso sim faz toda a diferença. Eu poderia ter ficado amargurada, poderia ter desistido de confiar em alguém de novo, poderia ter virado as costas para Deus achando que ele me tinha abandonado. Mas graças a ele eu não fiz isso. Porque quando a gente olha para trás só para ver como Deus agiu, a gente enche o coração de gratidão. E gratidão, irmãos, é o melhor remédio para a amargura. E foi nesse processo que eu comecei a participar mais ativamente da obra da piedade. Não era só para ocupar a mente, não, era para encher o coração. Porque quando a gente serve, a gente esquece um pouco das nossas dores. E foi lá entre os irmãos que eu encontrei forças para seguir. Teve irmãs que oraram comigo, teve anciãos que me deram palavras de ânimo, teve até crianças que, sem saber, me ensinaram a sorrir de novo. Porque a irmandade, ela é assim, quando o membro sofre, todos sofrem junto. Mas quando o membro é consolado, todos se alegram. E foi numa dessas reuniões de oração que eu conheci o irmão Daniel. Não foi nada forçado, não foi nada apressado. Ele era um homem quietinho, trabalhador, que já tinha passado por provas também. A gente começou a conversar depois dos cultos, trocando experiências, orando um pelo outro. E eu confesso, no começo eu tinha medo. Medo de confiar, medo de me iludir de novo. Mas eu orei: Senhor, se for da tua vontade, abre as portas. Se não for, fecha tudo antes que eu me machuque. E Deus, na sua fidelidade, foi mostrando que aquilo era coisa dele. Claro que teve irmãos que falavam: Júlia, vai com calma, não se apresse. E eles tinham razão, porque a pressa, ela é inimiga da bênção. Então a gente foi esperando, orando, pedindo direção. Até que um dia, depois de muito jeito e muita oração, o irmão Daniel pediu a palavra para mim. E dessa vez, irmãos, não foi com medo, não foi com dúvida, foi com uma paz no coração que só Deus pode dar. O casamento foi simples, como manda a nossa doutrina, mas cheio de significado. Porque não era só um novo começo para mim e para ele, era um testemunho de que Deus restaura. Restaura sonhos, restaura famílias, restaura a alegria. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que cada lágrima que eu chorei, Deus guardou num odre. Cada noite de dor, Ele transformou em manha de alegria. E eu sei que tem irmã aqui que está passando por coisa parecida. Tem irmã que está com o coração partido, que está achando que nunca mais vai ser feliz. Mas eu tô aqui para dizer: Deus não acabou contigo. Ele está só preparando algo melhor. Talvez você não está enxergando agora, mas Ele está trabalhando. Talvez você está sentindo que não aguenta mais, mas é justamente quando a gente está no fim das nossas forças que a força dele se aperfeiçoa em nós. Então, se você está nessa luta, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que você não merece ser feliz, porque a felicidade não é a ausência de problemas, é a certeza de que no meio deles, Deus está contigo. E se Ele está contigo, quem será contra ti? Para fechar, eu quero deixar mais um versículo que tem sido luz para mim, em Salmos 30, 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você tá na noite ainda, mas acredita, amanhã vai chegar. E quando chegar, você vai ver que tudo isso valeu a pena. Então, se você precisar de uma palavra de ânimo, deixa aqui nos comentários. Se você quiser que a gente ore por você, é só pedir. E se você já passou por isso e foi libertado, compartilhe a sua história para abençoar outros irmãos. Porque a gente não tá sozinho nessa caminhada. A gente tem uns aos outros, e acima de tudo, a gente tem Deus. Que Ele abençoe cada um de vocês ricamente. Que Ele enxugue toda lágrima, que Ele restaure toda ferida, que Ele dê forças para quem tá fraco. E que a gente nunca esqueça, a última palavra é dele. Sempre. A paz do Senhor, irmãos. E que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém.